Podem ficar sentados mesmo. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Sermão do Monte, pedindo sempre a Deus que nos dê sua graça. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Os irmãos encontraram? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo, nós estamos na Tua presença, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina e nos instrui. Obrigado, Senhor, porque podemos manusear e nos alimentar da Tua palavra. Espírito Santo, eu peço a Tua graça para ministrar nesta noite e para compreendermos as verdades da Tua palavra. Deus eterno, em nome de Jesus, nos ajuda. Amém e amém. Muito bem. Nós já vimos as bem-aventuranças, nós já vimos o sal, nós já vimos a luz. E o Senhor Jesus está no monte e Ele está trazendo uma doutrina, Ele está trazendo um ensinamento, Ele está trazendo posso usar a expressão, uma nova legislação espiritual. E Ele está falando à grande multidão e também aos seus discípulos que estão mais próximos dele. E aqui Jesus faz o ponto de contato, que era o que muitos da multidão, e principalmente fariseus e saduceus e escribas, queriam saber de Jesus. Qual era a opinião de Jesus a respeito da velha lei, da velha aliança, que é velho para nós, né? O termo velho é para nós, para eles era atual. Então, eles estavam ansiosos para saber o que Jesus pensava sobre a lei mosaica, os ritos e a lei. E Jesus usa essa expressão: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E muitas vezes, irmãos, em uma primeira leitura desse texto, pode nos confundir um pouco e acharmos que Jesus veio para estabelecer e ratificar os rituais judaicos da velha aliança. E não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir a moral espiritual da lei e também a cerimonial, mas Jesus veio cumprir e estabelecer uma nova aliança. Daqui desse trecho, daqui dessa porção de palavras de Jesus, para adiante, Jesus começa a fazer um paralelo entre a velha aliança e a nova aliança. Porque ele começa a dizer: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus foi aquele que cumpriu cabalmente a velha aliança e estipulou uma nova. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Jesus cumpriu a velha, o velho pacto, a velha aliança, o velho testamento, e estabeleceu um novo. Capítulo 8, versículo 5.
os quais ministram em figura, o texto está se referindo aos sacerdotes da velha aliança, Hebreus capítulo 8, versículo 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ainda Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, quando Jesus diz que ele veio cumprir a lei, veio estabelecer a lei, quando ele fala no I, no tio, o I era a menor letra do alfabeto grego, na sua grafia, e o tio era um símbolo mínimo que diferenciava letras umas das outras para que não houvesse confusão de significados. Ou seja, Jesus está falando de detalhes. Quando ele diz que ele veio cumprir e estabelecer os detalhes, ele está dizendo que toda a lei mosaica é encerrada nele. O seu ministério é superior ao de Moisés. A sua nova aliança, a aliança que ele estabelece pelo seu sangue, é mais excelente e é perfeita, porque ela é uma vez por todas. Não há necessidade de estar no templo ano após ano oferecendo sacrifícios de bodes ou de animais para a remoção dos pecados, porque esses de fato não podiam remover os pecados.
Como nós lemos no texto, eles eram a sombra. A forma que produzia a sombra era Cristo. E é Cristo. Aleluia. E é por esta perfeição do cumprimento da lei de Cristo que nós estamos aqui esta noite e podemos glorificar o seu santo nome. Então Jesus faz essa explicação, Jesus faz essa referência à lei, e vejam que ele diz: eu não vim para revogar a lei e os profetas, porque entre os fariseus e os saduceus havia umas diferenças. Os fariseus acreditavam que toda a lei escrita, inclusive os profetas, eram inspirados por Deus, e os saduceus, que era uma outra seita judaica, mais elitizada, acreditavam apenas que os 5 livros de Moisés eram inspirados por Deus, e que nos livros dos profetas haviam falhas. Então Jesus faz uma diferença para que as duas facções compreendessem bem. Eu não vim nem revogar nem a lei nem os profetas, antes eu vim cumprir. Cumpriu a lei de Moisés, cumpriu os ritos do sacrifício da cruz e cumpriu os profetas no fato de ter vindo ele morrer na cruz do Calvário, e veio da forma como os profetas disseram que viria, nasceu na cidade em que os profetas disseram que nasceria, morreu da forma como os profetas disseram que morreria, e ressuscitou como os profetas haviam anunciado que ressuscitaria. Aleluia! E fez a obra que os profetas disseram que faria: tirar a lei da teoria e cravá-la no coração dos homens. Aleluia! Que é o texto que nós lemos. Ele crava na mente, que é a compreensão, renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional, e no coração, que é a central dos sentimentos humanos. Os crentes, ele serve a Deus com a sua consciência, ele compreende, e com o seu coração, com as suas emoções, ele obedece e pratica a lei de Deus. Glória a Deus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. E nós lemos esse trecho, e o verso 20 diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse é um dos versículos, irmãos, que mais me perturbou como cristão. O evangelho está endemoniado, está sendo perturbado pela palavra, mas o crente não se sente sacudido ou confrontado pela palavra, ele tem um probleminha. Se a palavra de Deus não te confronta, as tuas atitudes, tu está com um problema, está com a tua consciência desligada, está sem pilha. Porque Jesus fala de justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Agora eu quero que vocês imaginem aquela grande multidão sentada à volta de Jesus no monte, e eles estão ali ouvindo um novo rabino. O rabino famoso, mais famoso do momento, que tem palavras poderosas. O rabino que as pessoas diziam assim, ele não fala como os escribas e fariseus, ele fala como quem tem autoridade. As pessoas estavam abismadas com as palavras de Jesus. Para onde ele passava e a quem ele falava, as pessoas ficavam assim chocadas, impactadas, desafiadas, confrontadas pelas palavras de Jesus. E agora vocês imaginam aquela grande multidão que tinha em alta estima os fariseus e os escribas, porque os fariseus eram os homens que levavam a palavra de Deus ao pé da letra, levavam a lei mosaica ao pé da letra. Foram eles que comentaram o Pentateuco. Eles tinham, além da própria lei de Moisés, eles tinham mais 613 leis que eles haviam criado, baseado nas leis do Velho Testamento. Leis pequenas, leis ridículas, algumas miúdas, como sobre lavagem de mãos e purificações e pequenos detalhes. Se fala até na contagem de passos no sábado, como ainda existem
existem hoje judeus ortodoxos que têm um número máximo de passos que eles dão no sábado. Você sabia que ainda existem judeus que, se eles são apanhados às 6 horas da tarde, entardecer na rua de sexta-feira para sábado, eles têm um número de passos para caminhar. Se aquele número de passos não lhes fizer chegar até em casa, eles ficam ali até o sábado terminar. Então imagina Jesus dizendo àquela multidão: se vocês não forem mais justos que os fariseus, vocês estão fora do reino de Deus. Mas então a multidão poderia ter imaginado: meu Deus, não bastasse aquele turbilhão de usos, de costumes, de normas, de regras que os fariseus impunham a nós, agora vem esse rabino, galileu, carpinteiro, sem instrução formal. Jesus era um carpinteiro, Jesus não tinha instrução dos sacerdotes, e vai nos colocar mais leis ainda, porque ele diz que nós temos que ser mais justos que os fariseus. Aí então Jesus começa a fazer aquela comparação: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus estava falando não mais de fora, Jesus agora passa a falar de dentro. Jesus passa a falar do interior. E para que nós possamos ver o que Jesus pensava verdadeiramente a respeito da justiça dos fariseus, nós vamos ver algumas declarações do Senhor Jesus a respeito dos fariseus. Lucas capítulo 11, versículo 37. Lucas capítulo 11, versículo 37. Glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. E no versículo 43 ele diz: ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Ai de vós que limpais o exterior, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Ainda ele diz em Mateus capítulo 23, versículo 2. Mateus 23, 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Vamos ler de novo. Praticam, porém,
todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais perverso, mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, que é fazer um convertido, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso é o que Jesus pensa de uma religião externa. Isso é o que Jesus pensa, irmãos, de seguir ritos. Isso é o que Jesus pensa, irmãos, de fazer as coisas para que os outros vejam. Eu estava lendo hoje e há um provérbio hebreu de um estudioso hebreu, eu me esqueci o nome dele agora, que diz: aquele que comete uma iniquidade em secreto ofende a onisciência de Deus. Jesus vem justamente romper com esse pensamento de uma religião para os outros. Porque ser religioso para os outros, irmãos, é bom. Ser crente para os outros é fácil. Ser servo de Jesus para que os outros achem que eu sou servo de Jesus é uma moleza. Em primeiro lugar, porque as pessoas não estão conosco 24 horas. Em segundo lugar, porque muitos de nós, isso é uma tendência nossa do ser humano, temos essa inclinação a achar que pessoas que parecem ser realmente são. Mas onde está o popular que diz que nem tudo que parece é, e nem tudo que reluz é ouro? Jesus está rompendo com isso. Então Jesus começa, depois de dizer isso: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma nenhuma podereis entrar no reino dos céus. E agora Jesus vai falar um pouquinho da lei dele. Nos versículos seguintes, ele fala um pouquinho da lei dele. Ele fala um pouquinho do que ele pensa.
Ele fala um pouquinho do que ele quer do crente, do salvo, daquele que vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz e vai ir após ele. Ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Além de Cristo, trata do interior do homem, aquele que comete pecado em oculto ofende a onisciência de Deus, que é o provérbio hebreu que eu já disse. Jesus fala que a velha aliança diz: quem matar é digno de morte. Mas no verso 22 ele diz: aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A lei de Cristo trata interior. Eu não te mato, mas eu te odeio. É disso que Jesus está tratando. Jesus está tratando do novo nascimento, daquilo que ele disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é que tu nasça de novo. Ah, Senhor, mas como o homem pode, sendo velho, tornar ao ventre da sua mãe? Nicodemos, e aí Jesus disse: mas tu, sendo doutor da lei, não compreende o que eu estou dizendo? Nascer de novo. Acho que se Jesus tivesse vindo à nossa época, e eles, como Jesus sempre foi um homem de um discurso contemporâneo, talvez Jesus tivesse dito para Nicodemos: Nicodemos, tu tem que resetar a tua vida e começar de novo. Tem que começar de novo. Jesus faz essa comparação: olha, a lei diz que se matar é digno de morte. Eu, porém, digo que se irá contra o irmão sem motivo, tu é digno de morte. Se ofender o irmão, é digno de julgamento. Jesus está falando aqui, irmãos, de uma hierarquia. Não, hierarquia não é um escalonamento de níveis de condenação que havia nesse sistema judiciário religioso judaico antigo, que um irmão ia levar o outro irmão ao sinédrio e pedia para que eles julgassem. Eu trouxe o Dinate aqui hoje no sinédrio porque ele me ofendeu, porque ele me injuriou. E aí os príncipes ali estabeleciam uma morte para ele. E haviam alguns tipos de morte: havia uma morte meio rápida, havia uma morte mais demoradinha, e havia uma morte com humilhação. E é isso que Jesus está falando aqui, que a mesma lei aplicada ao que mata, no céu, no mundo espiritual, será aplicada ao que odeia. E eles ficaram com toda certeza abismados com as palavras de Jesus. Abismados, boquiabertos com as palavras de Jesus. Eu ficaria ensinado a vida inteira que eu podia fazer o que eu quisesse, só não matar. Só não matar o fulano, já está bom, já está de bom tamanho, só não esgoelar ele. Aí Jesus vem dizer: mas se sentir vontade de esgoelar, se o teu ódio for um ódio mortal, é isso que Jesus está dizendo. Jesus continua falando do interior. Ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então os judeus já estavam meio acostumados com a cobiçada. Estava cobiçada. Dá uma olhada na varoa do vizinho, mais atentamente. Não dormiu com ela, não fez uma proposta decorosa e decente para ela, está de bom tamanho. Jesus diz: não, se olhar para ela com desejo carnal é adultério no teu coração. No teu coração tu cometeu adultério. Eu me lembro, uns anos atrás, irmãos,
quando começou mais forte a questão de os usos e costumes nas igrejas tradicionais como a nossa se quebrarem, os pregadores mais conservadores assumiam o púlpito e diziam assim: irmãos, esses pregadores, eu estou reproduzindo o que eles diziam, né? Esses pregadores liberais que dizem que Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro. E aí os mais conservadores deliravam, né? Tinha língua estranha, puro, culto. Deus quer tudo o teu ser. Mas irmãos, Deus quer nosso ser mesmo. Mas o que mais vai pôr pessoas que se julgam cristãs no inferno é o fato de Jesus se preocupar com o que vai dentro do nosso coração. Deus do céu! Se Ele quisesse só o nosso exterior, a salvação era uma barbada. Mas esse é o problema para nós, que Deus olha o coração. E Deus não mudou da velha aliança. Jesus está ressaltando a essência da velha aliança. Porque vocês lembram que ele disse para Samuel, quando Samuel foi ungir Davi? Samuel queria ungir os mais fortes, os mais bonitos. E Deus disse: Samuel, eu não vejo como vê o homem, Samuel. Eu olho para o coração. Aleluia! Deus está preocupado com o que nós carregamos dentro da alma. Deus está preocupado com a forma como nós encaramos o pecado. Porque Ele disse para Caim: Caim, o pecado jaz à porta do teu coração. O assassinato de Abel, Deus não chamou a atenção de Caim depois de haver matado Abel. Não, Deus chamou a atenção de Caim antes. Deus disse: Caim, o assassinato, o assassínio do teu irmão já está no teu coração, já está na porta do teu coração. Agora cabe a ti dominar a prática desse pecado. Jesus está falando de dentro, quando Ele diz: não voltes as costas para aquele que te quer pedir emprestado. Jesus está falando da intenção do nosso coração. Jesus está falando daquela coisa que da avareza, daquilo que nós carregamos dentro de nós. Verso 42: dá quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. O dinheiro está mandando eu emprestar dinheiro à torta direito. Não. Jesus está dizendo para nós não sermos avarentos, para nós sermos amorosos. Dar as costas aqui é a expressão que nós usamos quando nós dizemos assim: nós estamos vindo, e aí nós vamos, fulano vai me manter de novo, eu vou virar as costas. Nós não fugimos? Várias vezes já fugi de quem quer nos emprestar, quer pedir emprestado. Sua mãe deve ser caloteiro. E você não deve ficar emprestando dinheiro para caloteiro. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, aquele que tem esse sentimento no seu coração, Jesus está falando daquele que vê o seu irmão em necessidade e volta as costas. Está passando trabalho porque não quer trabalhar. Só sabe a dor de ser chamado de vagabundo quem já foi chamado de vagabundo. Quem já ficou em casa desempregado, sem ter uma passagem para sair, para procurar um emprego, e foi chamado de vagabundo e ficou sabendo que o seu nome andava na boca das pessoas que podiam me ajudar. E essas pessoas diziam que ele era: fulano é vagabundo, fulano quer trabalhar, um baita de um homem daquele, tem que trabalhar. E tem mesmo, o apóstolo Paulo diz: quer comer, trabalhe. Mas às vezes o irmão está passando um deserto terrível, e tu passa por ele com teus burrinhos, lotadinho de mantimento, cheio de cântara d'água, e diz: boa viagem, está indo para o céu às dois. E o fulano ali no deserto, esfrega, queimando na areia, sede, fome, e tu deixa ele, segue adiante. Fariseu. Lembra do bom samaritano que eu peguei uns meses atrás? O sacerdote passou e o levita passou. E o homem assaltado ficou na beira da estrada. Os religiosos passaram. O samaritano parou e acolheu aquele homem.
Jesus está falando do interior. Jesus está falando de dentro. Verso 44 ele diz: eu, porém, vos digo. Verso 43: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa lei é boa para nós, porque amar o amigo e odiar o inimigo é natural. Às vezes a gente tem uns até que já meio que odeia o amigo, né? Gosto meio que desgostando, odiar o inimigo então. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora, uma coisa que eu não estou dizendo aqui essa noite, irmãos, que é fácil. E Jesus também não está dizendo que é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Quando os discípulos dormiram no jardim, Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne na verdade é fraca. Jesus nunca disse que servi-lo seria um mar de rosas. Jesus nunca disse isso. E quando Jesus fala em tomar a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de passar fome, de passar necessidade. Jesus não está falando de apenas passar perseguição por ser crente. Jesus não está falando dessas coisas. Jesus está falando de mortificar as obras da carne. Jesus está falando de poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando de querer ser como Ele, de almejar ser como Ele, de esforçar-se para ser como Ele. Jesus está falando do interior. Jesus está falando das providências que nós tomamos, das atitudes que nós tomamos, que demonstram esse novo interior. Verso 23: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Vejam que Jesus está falando dessa procura de ser. O adorador está ali, a oferta está ali, o altar está ali, o sacerdote está ali, o templo está ali, todos os elementos para um culto maravilhoso a Deus estão ali. Então a sua consciência diz: o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então ele enche o peito e ele estufa, entrega a oferta e diz: ó Senhor, estou te ofertando hoje o meu culto. Isso é o que faria o fariseu, o escriba, o hipócrita. Jesus está dizendo: tu deixa ali, e tu vai, e te reconcilia, e depois tu volta, e adora, e aí tu é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Esse foi o sermão. Esse foi o ensino de Jesus. Jesus nos mostra que o crente nascido de novo, ele tem atitudes de um crente nascido de novo. Mas o problema é que às vezes nós dizemos, irmãos, que nascemos de novo e nunca temos atitudes de que nascemos de novo. O pecado não nos confronta, o erro não nos confronta. Sempre há uma justificativa para os nossos erros.
E é aquela coisa do cristão que ele tem problemas com ele na vida, problemas que a palavra de Deus o confronta, problemas que a palavra de Deus o acusa, e ele não procura resolvê-los. Ele não procura dirimi-los. Ele não chega aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu tenho essa fraqueza. Há uma frase um dito que em boca de crente deixa às vezes irmãos indignados. Não deveria, mas é quando o crente diz assim: eu nasci assim, não posso fazer nada. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Aí Jesus vem e diz: pois é, por isso que eu morri na cruz, para tu deixar de ser assim. Para tu ser novo, nova criatura. Para viver em novidade de vida. Crescer na graça e no conhecimento. Não é ficar estagnado. Não é ficar bebendo do leitinho racional toda a vida. Não. Não. É nascer de novo. Aleluia. O novo crente não precisa de subterfúgios espirituais ou religiosos para aprovar a sua conduta. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz no passado vem do maligno. A palavra do crente é uma só. O crente verdadeiro, ele precisa da palavra de Deus. Ele não precisa dizer eu juro. Ele não precisa dizer: olha, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu tive um sonho. Essas coisas vêm e podem vir, mas essas coisas não norteiam a nossa vida. O que norteia a nossa vida é a palavra. O crente demonstra um novo nascimento em tudo, inclusive na sua palavra. Se ele diz sim, é sim. Se ele diz não, é não. Coisa boa quando tratamos com uma pessoa que, se ela diz, está dito. Que se ela empenha, está empenhada. Se ela empenhou a sua palavra, está empenhada. É tão bonito quando alguém que nos promete uma coisa, promete cumprir alguma coisa, e quando essa pessoa, ela vê que não vai conseguir cumprir, é tão bonito quando ela chega e diz assim: fulano, tu me perdoa, porque eu tratei contigo, mas eu não tenho condições. Eu não vou poder estar, eu não vou poder fazer, eu não vou poder te alcançar. Não era a minha intenção, fulano, mas eu não tenho. Agora é tão feio quando uma pessoa empenha a palavra de crente e o que ele diz hoje não dá para ser escrito. E eu conheço vários crentes assim, irmãos, que o que ele te diz hoje, quando ele vira as costas, tu já sabe que não é verdade, ou que não vai ser verdade, ou que não vai ser cumprido. Se tu olha, é um santarrão espiritual. Ele é espiritual. Nem gostam de dizer os cariocas. O irmão é espiritual. Mas só para fora. Para dentro, Romanos, capítulo. Antes, o novo crente, ele ama como Cristo amou. Versos 43 e 48. Foi fluído. Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o nosso Deus. Filipenses diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus Cristo, que não tomando por usurpação ser igual a Deus,
humilhou-se e humilhou-se até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Aleluia! Romanos capítulo 7, e eu vou terminar com esse texto essa noite. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o fez. É sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esse conflito espiritual tem que haver dentro da nossa alma, irmãos. Se não houver esse conflito espiritual dentro da nossa alma, se não houver um conflito dentro de nós, quando pecamos, quando erramos, se não houver um conflito dentro de nós, irmãos, quando transgredimos a lei de Deus, nós estamos mortos. E a nossa consciência está cauterizada. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque aquele que tem esse conflito de saber que a lei de Deus é santa, é perfeita, e de que nós somos imperfeitos, incapazes de cumprir a lei, podemos depositar a nossa esperança naquele que cumpriu. Aleluia! Naquele que deu seu sangue, naquele que pode nos santificar, naquele que pode ratificar essa lei, naquele que pode nos tornar perfeitos como nosso Pai que é perfeito. Amém, irmãos? Vamos dever ficar de pé essa noite. Eu não tenho hábito de fazer convite no culto de ensino, mas hoje eu vou fazer um convite. Se de alguma maneira esta mensagem tocou o teu coração, você pode passar aqui à frente e nós vamos orar. Glória a Jesus.